Pai, se você fez uma promessa para Javé, cumpra essa promessa, porque ele cumpriu o que prometeu para você e você ganhou essa guerra. Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo da nossa série A Bíblia. Que bom que você está aqui conosco. Queria te pedir um favor, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte aí, é muito importante pra gente. Se inscreve no nosso canal para que juntos a gente possa descobrir um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Juízes, no capítulo 11 e 12, né? Isso aí, no capítulo 11 já começa falando um pouco da história de Jefté. Jefté era um dos filhos de Galaade, só que ele era filho bastardo, né? Então ele foi expulso pelos irmãos dele e depois o pessoal de Galaade foi lá atrás dele para que ele voltasse para Israel. Por quê? Ele era um bom guerreiro e Galaade estava para entrar em guerra com os amonitas. Eles precisavam de alguém que liderasse o povo, né? E eles não sabiam quem ia liderar. Até que tiveram a ideia de chamar Jefté para poder liderar. Ele até relutou em ir e tudo, só que aí eles falaram: olha, se você for com a gente e você vencer essas batalhas, você se tornará o chefe de Galaade. Então ele foi, só que logo de cara ele quis fazer um acordo, né, com os amonitas. E aí ele mandou os mensageiros para saber por que o pessoal estava querendo atacar Israel. Ele escutou o que era, né, e ele falou que não era bem assim, porque o rei dos amonitas falou: quando o povo de Israel veio, pegou as nossas terras, não sei o quê. Na verdade era tudo um grande mal-entendido, né? Sim. E aí eles resolveram guerrear por conta desse mal-entendido. Foi uma jogada de idas e vindas dos mensageiros, em que um falava uma coisa, o outro ia, falava outra coisa, e depois o outro falava mais alguma coisa, e depois ninguém falou mais nada e eles decidiram guerrear. Então quem Deus escolhesse ia ser o vitorioso. E aí então Jefté pede para Deus que entregue os amonitas nas suas mãos para que ele fosse rei daquele lugar, para que ele vencesse essa guerra. E ainda mais, ele faz uma promessa que se ele ganhasse, a primeira pessoa que o recebesse na sua casa de volta, quando ele voltasse dessa guerra, ele ia entregar para Deus, seria de Deus, ia prestar holocausto para Deus dessa pessoa, né? E aí ele vai, Deus permite que ele vença a guerra, que ele saia vitorioso, que ele se tornasse chefe daquele lugar. E aí quando ele volta para casa vitorioso, a primeira pessoa que a recebe é a filha dele. Só que ele até fala, né, que é um triste dia para ele. Por quê? Jefté só tinha uma filha. Então era ele e a sua filha, ela era muito querida, né, por ele. E aí ele ficou muito triste porque teria que entregar a sua filha. E aí ele fala isso para ela, que ele fez uma promessa, se ganhasse a guerra, ele tinha feito uma promessa para Javé. E a sua filha, muito sábia, mesmo sabendo que ela iria morrer, ela diz pro seu pai, né: pai, se você fez uma promessa para Javé, cumpra essa promessa, porque ele cumpriu o que prometeu para você e você ganhou essa guerra. Então ela diz, né: cumpra então a sua promessa, mas antes deixa que eu vá andar com as minhas amigas, porque ela era virgem. E aí ela queria chorar que ia morrer virgem. E aí então Jefté deixa sua filha ir, passar por um período de transição, chorando, como diz na palavra, e depois volta e ele oferece ela em holocausto para Deus. No capítulo 12 fala que a tribo de Efraim veio tirar satisfação com Galaade, com Jefté. Por que eles foram guerrear contra os amonitas e não chamaram a tribo inteira? Jefté fala que ele chamou e que eles não deram importância porque ele tinha dito, e depois eles ainda entram em conflito, né? O povo de Israel contra o povo de Israel. E quem sai vitorioso? Jefté, já que Deus estava do lado de Jefté. Efraim acaba morrendo, grande parte da população, a Bíblia fala em torno de 40 mil homens, foram mortos por Galaade. Depois termina o capítulo falando de alguns juízes de Israel. Quem foi que liderou Israel por um tempo, qual tempo que foi, quantos filhos teve, e depois o próximo.
fala aí 3, 4 líderes que foram juízes por 6, 8, 10 anos cada um. E depois termina assim o capítulo 12, e do capítulo 13 em diante a gente ainda espera quem vai ser que vai liderar o povo de Israel mais uma vez, né? Ao longo desse livro a gente está vendo várias pessoas liderando, inclusive por isso é o nome Juízes, já que quem eram esses líderes de Israel adotavam o título de juízes. A gente já viu aí alguns e até o final do livro a gente vai continuar vendo outros juízes de Israel. E também vamos ver como que vai se dar essa história do povo de Israel, né? Antes era um povo totalmente unido, que vencia todas as coisas, agora eles já começam a brigar entre si. Então a gente vai continuar vendo o que vai acontecer com a história desse povo tão amado e querido por Deus. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Fique conosco aqui acompanhando essa história. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.